No vídeo de hoje eu vou começar a apresentar a vocês um pouco da minha coleção de quadrinhos. Esta primeira parte eu vou apresentar as joias da coroa, os quadrinhos que mais marcaram a minha vida, que me transformaram como leitor de nona arte, como leitor da mídia, mas também me transformaram enquanto ser humano, porque eu acredito que os quadrinhos também têm esse poder de causar reflexão, de mudar um tipo de pensamento, além de entreter, claro, que é a função mais deliciosa dos quadrinhos. Então é isso, você fica aí com a gente que tem muita dica boa, talvez você não conheça vários quadrinhos aqui, e vamos deixar de enrolação e vamos começar, tá? Eu vou começar com A Sombra das Torres Ausentes, uma edição da Companhia das Letras do Art Spiegelman, que é, para quem não sabe, o escritor, o criador de Maus. Nesse quadrinho aqui, que tem umas páginas super grossas, parece um papelão, ó, são apenas poucas páginas, mas é incrível, é incrível. Ele faz tiras dominicais enormes, falando sobre a situação dos Estados Unidos após o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Um puta livro massa do Art Spiegelman, fazendo essa crítica social aí sobre a situação da sociedade na época. O segundo livro, eu deixo aqui a coleção por autor, né? É Breakdowns, um retrato do artista enquanto jovem, também do Art Spiegelman, uma obra que vai trazer pra gente todas as HQs do mestre, né, do Maus, quando ele era apenas um jovem quadrinista underground, que publicava quadrinhos na Zap Comics lá do Robert Crumb no início dos anos 70, 60, por aí. Material de primeira, eu tenho tudo do Art Spiegelman que foi lançado aqui no Brasil e também tem algumas edições importadas. O próximo material que eu vou mostrar é o Absolute Sandman. Isso aqui eu comprei em 2010, quando eu comecei a ler quadrinhos além de super-herói e tal. Isso aqui é uma maravilha, uma beleza, acho que todos vocês conhecem Sandman, né? A obra-prima máxima de Neil Gaiman. É simplesmente o meu quadrinho favorito da vida inteira. Conta com as capas maravilhosas do Dave McKean, né? Com essa colagem, essas ilustrações muito loucas. E esse primeiro volume traz os primeiros arcos de história do Sandman, que é sempre separado em arcos, né? Prelúdios, enfim. Aqui tem o segundo volume, eu li tudo isso na época de uma vez só. Maravilhoso. Nesse segundo volume a gente tem a visita de Sandman ao inferno, ele conhece Lúcifer, tem aqui tem um Jogo de Você também, que é uma das melhores histórias de Sandman de todos os tempos. Enfim, volume 3, maravilhoso também, e o volume 4, quando a gente conclui a saga aqui. Eu não tenho o volume 5, porque tem vários spin-offs que eu tenho e foram lançados individualmente, como esse aqui, por exemplo, Os Caçadores de Sonhos, que é lindo, uma história de Neil Gaiman, um spin-off do Sandman, é uma coisa oriental e tal, e é desenhado pelo P. Craig Russell, que é o desenhista maravilhoso que fez o Anel do Nibelungo, edição da Pipoca e Nanquim também. Então isso aqui é muito legal, eu não sei se está esgotado, mas vale a pena pra caramba. Neil Gaiman é um dos meus escritores favoritos, se não o meu favorito de todos. Orquídea Negra, uma HQ sobre um herói, uma heroína que o Neil Gaiman criou, simplesmente incrível, desenhada pelo Dave McKean, né, com seu traço maravilhoso, cores incríveis, uma arte fenomenal, obra-prima também, e sempre com aquela abordagem diferentona, né, do Neil Gaiman, estranha, onírica, muito fantasiosa, sensacional, material obrigatório para todo fã de Neil Gaiman aí também. Noites Sem Fim, que são spin-offs do Sandman, material muito legal também, eu não sei se tem disponível ainda. Ah, tem na edição número 5 do Sandman, é esse aqui, mas eu não tenho, eu tenho isso aqui em spin-off. Tem vários artistas aqui, ó, Frank Whiteley, Bill Skevins, eu nunca sei falar o nome desse cara, o P. Craig Russell tá aqui também, Mino Manara, a história de Manara aqui é incrível, muito foda. Temos aqui O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, escrito por Neil Gaiman e desenhado pelo Andy Kubert, que é sensacional. O Neil Gaiman foi convidado para fechar a história do Homem-Morcego, para fechar o ciclo, matar o Batman, para que a DC pudesse fazer um reboot. E ele faz isso lindamente, fazendo uma homenagem a todos os anos de vida do personagem. Ele faz uma mistura com todas as épocas do personagem aqui. Muito doida a história,
sensacional. Aqui, Moonshadow, apesar de ser bem recente a publicação aqui no Brasil, né? Quer dizer, a nova, né? Já teve uma anterior, mas o Pipoca Nankin fez esse trabalho lindo de lançar esse Absolute aqui, esse modelo ônibus, essa edição incrível dessa história linda. Eu só consegui ler agora, não li a edição anterior, escrita pelo J. M. DeMatteis e o John J. Muth, que é simplesmente lindo, né? É a história de Moonshadow, esse garotinho aqui que vai viver aventuras no espaço. Tem muitas referências literárias. Isso aqui é uma obra-prima, lindo demais de morrer. E ele vive à sombra desses seres despóticos aqui, essas luas, parecendo algumas luas com um humor muito sádico, esses deuses chamados Desmezu. Muito lindo, literatura pura aqui, quadrinhos de primeira, entrou nos quadrinhos da minha vida, com certeza. Maus dispensa apresentação, história sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, as memórias do pai do Art Spiegelman. Já falei sobre esse quadrinho aqui no canal. Enfim, dispensa apresentações, é um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos. Persepolis também entra na lista de quadrinhos incríveis que todo leitor de quadrinhos deve ler. É a história da Marjane Satrapi, na sua infância lá no Irã. Ela vivenciou a Revolução Iraniana e a perda dos direitos das mulheres, a liberdade individual das pessoas. O Irã não era como é hoje, lá nos anos 70. Isso aqui está contado nessas aventuras, digamos assim, autobiográficas da Marjane Satrapi. Vale a pena demais. Isso aqui é Jimmy Corrigan, o garoto mais esperto do mundo. Esse quadrinho é muito louco. Ele foi escrito e desenhado pelo Chris Ware, que é um mestre dos quadrinhos modernos, talvez um dos pilares, um dos maiores quadrinistas modernos, ao lado de Daniel Close e de uma galera norte-americana da pesada, que tem feito muita coisa legal nos últimos 20 anos. Jimmy Corrigan, ele vai utilizar todos os meios narrativos, as ferramentas gráficas e visuais dos quadrinhos. O Chris Ware vai usar aqui. É um quadrinho intrincado, difícil de ler, mas é simplesmente genial, obra-prima. As cores, é um quadrinho super triste. Enfim, ele inova demais aqui na narratividade, enfim, em tudo. Vale a pena, muito, ter na coleção, mas é uma leitura difícil. Fica aí a dica, tá? Aqui, essa obra-prima de Craig Russell, de Craig Thompson. Craig Thompson é um dos meus quadrinistas favoritos da vida. Eu amo de paixão o estilo de contar histórias dele, os desenhos que ele produz. Olha isso, ó. Olha o traço do cara. É simplesmente um desbunde, é soberbo. Maravilhoso demais. Aqui ele vai contar a história de dois escravos, na verdade, uma menina que foi vendida para prostituição e um garoto negro jovem. É um épico, fala muito sobre a cultura árabe, sobre o Alcorão, sobre a opressão. Nossa, é muito lindo. E os dois têm uma história juntas. Ave Maria, Craig Thompson é um gênio absoluto. E outro quadrinho dele que top da minha vida também é Retalhos. Foi um dos primeiros graphic novels autobiográficos que eu li na vida. Ô, louco! Vai ficar na edição, não vou tirar não. Craig Thompson foi um dos primeiros, digamos assim, quadrinhos autobiográficos que eu li na minha vida. É simplesmente lindo. Aqui não é uma história, digamos assim, épica nem nada. É só a história de um adolescente descobrindo o primeiro amor e lutando contra os seus demônios mais profundos da sua infância, a luta contra as decisões arbitrárias dos pais dele. Ele era um artista incompreendido, queria trabalhar com arte, mas ao mesmo tempo sentia culpa por pensar nisso. Enfim, quadrinho sensacional do Craig Thompson. E agora eu vou mostrar a vocês outro quadrinho autobiográfico. Vai vir uma sequência de quadrinho autobiográfico aqui, que é o Fan Home. Fan Home, escrito e desenhado pela Alison Bechdel. É um quadrinho pesado, muito profundo. É autobiográfico também, como eu já falei, né? E aqui ela vai ser bem sincera, falar sobre tudo que marcou a sua infância, a sua formação como ser humano. E vai, assim, falar várias coisas sobre o pai dela, que era uma figura controversa, um arquiteto que mantinha um relacionamento extraconjugal.
e se preocupava mais com, olha o traço dela como é lindo, se preocupava mais com os adornos da casa, a decoração, do que com os próprios filhos e a esposa. E ela vai contar todos esses traumas que ela sofreu na infância por conta disso. Falando de arquiteto maluco, temos aqui um dos quadrinhos da minha vida. Meu Deus do céu, já li várias vezes. Isso é uma aula de narrativa, uma aula de quadrinhos. Quem quer entender melhor a mídia, meu Deus do céu, Asteris Polyp, simplesmente maravilhoso. Desenhado, escrito por David Mazzucchelli. Sim, é o mesmo artista que fez Demolidor, A Queda de Murdoch e Batman Ano 1. O cara é um gênio e aqui ele faz uma obra autoral, né? Fugindo completamente do mainstream, dos quadrinhos da Marvel e da DC. E aqui ele solta toda a sua criatividade como autor e vai utilizar cores, balões, tipografia, enfim, diagramação de página, tudo isso para contar essa história maluca sobre esse arquiteto que tem um gêmeo. O seu gêmeo morreu quando ele nasceu e vai contar a história dele. É uma loucura genial. Eu não preciso dizer que é obrigatório, né? É muito obrigatório. Infelizmente eu acho que está esgotado. Só encontra em sebo por aí. Agora eu vou falar de um dos caras que mais me influenciaram enquanto leitor de quadrinhos, que formaram a minha cabeça para a mídia, para a narrativa, para entender como funciona melhor os quadrinhos. Scott McCloud, Desvendando os Quadrinhos. Isso aqui é um clássico do gênero, é um filósofo das explicações, um filósofo dos quadrinhos, um mestre das explicações. Aqui o Scott McCloud vai apresentar detalhes sobre a narratividade, teorias quase acadêmicas sobre arte em geral, e teoria do cartoon, teoria do quadrinho. Aqui ele vai criar o conceito de transição entre quadros, transição num secto, transição, vários tipos de transição que são transição por aspecto a aspecto. São coisas que ele criou aqui que os críticos de quadrinhos do mundo todo utilizam para fazer resenhas de quadrinhos. Então isso aqui é um puta de material. Quem sabe algum dia eu faça alguns vídeos destrinchando as coisas, os conceitos que ele apresenta aqui. Eu acho que seria legal para vocês aí que querem se aprofundar nessa mídia, nos quadrinhos. Desenhando os quadrinhos é o mesmo naipe, a mesma vibe do Desvendando, só que aqui ele vai para uma parada mais prática, para você aprender mesmo a desenhar quadrinhos. Vale a pena para quem não desenha também, porque você vai aprender muito com esse livro aqui. Tem Reinventando os Quadrinhos, mas eu só tenho em, digamos assim, Piratex. Porque ele não é um livro tão bom quanto esses dois. Eu tenho também essa maravilha aqui, que é o Escultor. É a graphic novel dele, do Scott McCloud. Aqui ele vai utilizar todas as explicações que ele deu nos livros sobre quadrinhos. Ele vai utilizar todas as ferramentas que ele ajudou a conceber. E é lindíssimo, um quadrinho sobre um artista que vende sua vida em prol da sua produção artística, de crescer, de ter um nome, e ele vai enfrentar as consequências disso, né? É um quadrinho muito lindo, tocante, tem um relacionamento aqui, é foda esse quadrinho, muito bom, O Escultor. E agora eu vou falar sobre essa maravilha aqui, David Small com Cicatrizes, Scars. David Small vai contar a história da sua vida aqui, autobiográfico, é triste, a arte é maravilhosa, é um desbunde gráfico, é um trabalho de design também sinistro. Ele conta a mesma história através de imagens, muito mais do que com palavras, a história das suas cicatrizes mais profundas de infância. Tem uns sonhos aqui muito loucos, misturando Kafka com Alice no País das Maravilhas. Enfim, muito louco e sensacional. Edição da Conrad, né? Não, é da Barba Negra. Nessa toada de quadrinhos mais cult, digamos assim, mais nesse sentido, assim, mais líricos, eu tenho Day Tripper. Não sei se vocês conhecem, mas Day Tripper é a criação dos gêmeos brasileiros Gabriel Bá e Fábio Moon. Genial esse quadrinho, a arte deslumbrante, coisa linda, as cores são mais lindas ainda. A história é fenomenal e eu só queria dizer que eu tenho um sketch dos dois aqui e o autógrafo que eu peguei no FIC de 2013. Quer dizer, eu peguei não, Rodrigo Seixas, meu brother que foi pra lá, pegou esses sketches aí. Fashion Beast é uma história de Alan Moore que foi feita, escrita, pensada inicialmente para cinema, mas acabou virando roteiro de quadrinhos.
e é uma coisa absurdamente maluca. É Alan Moore falando sobre moda, inserindo reflexões filosóficas sobre o mundo da moda. E, claro, com muito terror, bizarrice, sangue, enfim. Muito louco, foda pra caramba, Fashion Beast. Aqui eu devia tratar isso no final, mas já apareceu aqui, então vou falar dele. A Força da Vida, Will Eisner. Eisner dá nome ao principal prêmio de quadrinhos do mundo. O que é que eu tenho para falar? Simplesmente o maior. Para mim, o maior desenhista, quadrinista dos quadrinhos de todos os tempos. É o Orson Welles, o Chaplin, né? Como dizem, dos quadrinhos. Narrativas incríveis, as páginas, a diagramação, revolucionário. Enfim, criou tudo que a gente concebe hoje de ferramentas dos quadrinhos. Orson Welles dos quadrinhos. Eisner é Eisner, né? Eu tenho aqui essa maravilha. Eu começo a rir quando eu pego esse livro, porque isso aqui é muito louco, velho. É sensacional. Olha o tamanho disso aqui, ó. É Pinóquio recontado em quadrinhos. Só que não é uma história infantil. Isso aqui tem cenas de sexo, tem cenas de violência, de assassinato. É um quadrinho todo feito de imagens, sem palavras, salvo em algumas partes que aparece a consciência dele, que é um grilo muito escroto, que fica falando com o Pinóquio. Olha o Pinóquio aqui. A arte é soberba, muito linda, e a história é muito, muito, muito maluca, genial. É lisérgica, meio... Enfim, isso aqui eu acho que está esgotado, é uma edição da Globo, incrível edição, maravilhoso. Pinóquio, eu li isso em 2012, eu acho, sensacional. Vou falar rapidamente sobre esses dois quadrinhos aqui, porque já tem vídeo no canal sobre eles, que é o Relatório de Brodeck e A Arte de Charlie Chan Hock-Chai, que são edições recentes do Pipoca e Nanquim, mas entraram para quadrinhos da minha vida porque são simplesmente soberbos, geniais, obras-primas. O traço do Manu Lacernet é uma coisa assim, vai contar a história de um homem que viaja durante a Segunda Guerra Mundial para uma aldeia pequenininha e tem um assassinato, então ele vai falar sobre os recônditos da alma humana, uma situação quase distópica lá, né? Ele vai ter que fazer esse relatório sobre esse povo que matou um andarilho estrangeiro. Cara, sensacional, eu fiquei extasiado quando eu li isso. E A Arte de Charlie Chan Hock-Chai é uma aula de quadrinhos, é uma coisa maravilhosa, um verdadeiro homenagem à história dos quadrinhos e também falando sobre a história de Singapura. Sensacional. Por favor, compre, se você tiver possibilidade, compre. Aqui tem O Reino da Manhã, obra máxima de Alex Ross, escrita pelo Mark Waid, e dispensa comentários, né? O Reino da Manhã é um dos principais quadrinhos da DC, sensacional, soberbo, maravilhoso, e é uma das histórias de super-heróis que entra no meu ranking da vida. Mistérios Divinos é uma história muito curtinha, escrita pelo Neil Gaiman e desenhada por P. Craig Herschel, o mesmo cara do Anel do Limbelungo. É um conto lindo demais, que é tipo um Game of Thrones dos céus. Os querubins, os anjos, investigando um assassinato lá. É muito louco, tem muitas questões políticas e a arte incrível do P. Craig Herschel, ok? Maravilhoso, amo demais. Isso aqui dispensa apresentações. É um tratado filosófico, sociológico, antropológico do início do século XX. Vai debater a sociedade inglesa. O Alan Moore aqui soltando os cachorros no mundo, falando sobre Jack, o Estripador, uma obra excepcional, desenhada com um traço estranho do Ed Campbell, mas é um traço estranho porque... Eita, caraca! Acho que você se assustou aí, hein? É um traço estranho porque a obra exige esse traço estranho. Então, sensacional. Do Inferno é obrigatório. Alan Moore vai fazer uma pesquisa de quase 10 anos aqui para falar sobre Jack o Estripador. E é claro que a maior parte das coisas é inventada da cabeça dele, mas ainda assim é impressionante como a mente desse homem é. Aqui tem 3 ediçõezinhas da Liga Extraordinária, 2009, 1910 e 1969. Liga Extraordinária, material de Alan Moore, incrível, está aqui no meu top também. Essa edição mais recente do Maxwell o Gato, Pipoca e Nanquim,
que vai trazer as tiras que Alan Moore desenhava quando era pequeno. Quando era pequeno não, quando era jovem, quando ele começou no mercado de quadrinhos. Isso aqui é um resgate histórico fenomenal e eu adorei. São tiras muito legais e mostram uma faceta do Alan Moore que eu não conhecia. Mais coisas de Alan Moore. Prometeia, que agora foi lançado por edição definitiva da Panini. Isso aqui é uma edição da Pixel, bem antiga. É uma história... Nossa, é muito louca. É Alan Moore, né? É sensacional, vale a pena pra caramba. V de Vingança, David Lloyd, dispensa comentários, né? História clássica aí de distopia, enfim, fascismo, etc. Debatendo vários temas. Watchmen, se você está aqui nesse vídeo até essa hora, você com certeza já ouviu falar de Watchmen, desenhada por Dave Gibbons, simplesmente conhecida como a maior HQ de todos os tempos, e vai fazer uma reflexão sobre super-heróis e os limites, né, desses justiceiros, etc. Sensacional, Alan Moore picando, o melhor quadrinho de Alan Moore, ao lado de Do Inferno, é bom deixar isso claro, e Monstro do Pântano também. Outro Alan Moore que aconteceu com o Homem de Aço, lindo, o traço do Curtis Fan, que é digamos assim, o desenhista, um dos mais clássicos do Superman, né? Então aqui são vários contos pequenos, escritos por Alan Moore e desenhado por alguns gênios da mídia, dos quadrinhos. Vale a pena pra caceta. Tem um encontro aqui de Superman com o Monstro do Pântano, que é antológico. The Killing Joke, a piada mortal, dispensa comentários, todo mundo já conhece, não é possível. Alan Moore contando a origem do Coringa, desenhado pelo Brian Bolland. Dispensa comentários. Aqui é o Life in Pictures, que vai trazer diversas histórias do Will Eisner, edição da Criativo, uma maravilha. Vai trazer Ao Coração da Tempestade, que é a história mais linda do Will Eisner aqui no meio. Tem o Sonhador também, a história dos quadrinhos, quando ele entrou nos quadrinhos. Coisa fina, maravilhosa, só petardo. E aqui eu entro em Frank Miller, encerrando esse vídeo, tá? Que é, óbvio, Cavaleiro das Trevas, maior e melhor história de Batman de todos os tempos, talvez a melhor história de super-herói, também já escrita e desenhada, Frank Miller em seu auge, obrigatório, isso é uma edição antiga, essa capa aqui, eu adoro ela. E finalizando, Batman Ano 1, desenhada pelo Mazzucchelli, o mesmo cara que escreveu e desenhou Asterios Polyp, aquele arquiteto lá. Isso aqui é soberbo, Frank Miller em seu auge, lindo demais, recontando a origem do Batman. Enfim, galera, é isso. Essa foi a primeira parte da minha coleção de quadrinhos, as joias da coroa, como eu estou chamando. E assim, a dica que eu tenho para dar a você que está começando a colecionar quadrinhos agora é: tenha paciência. Isso aqui é fruto, todos esses quadrinhos aqui são frutos de anos e anos, mais de 10 anos que eu cultivo essa coleção, comprando aos pouquinhos, lendo, degustando, estudando, buscando, pesquisando, sabe? Tem muita gente que está começando agora a curtir quadrinhos por causa do Pipoca e Nanquim, de outras mídias aí, de outros canais também. A dica que eu tenho é: tenham paciência. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não assista um vídeo e já vá correndo comprar o quadrinho. Primeiro, pesquise. Veja se não vale a pena antes comprar outros clássicos que você não leu. Por exemplo, aqui eu só mostrei clássico. Clássico obrigatório. Se você não leu todos esses quadrinhos aqui, então nem vá comprar outras coisas. Primeiro, vá ler isso aqui. Vá ler Sandman, pelo amor de Deus. Vá ler Watchmen, vá ler Maus, vá ler Persepolis. Tá? Então essa é a dica de ouro que eu digo a vocês. Tenham paciência, vão aos pouquinhos, que com certeza com o tempo vocês vão se tornar bons conhecedores de quadrinhos. E por esse vídeo é isso. Se inscreve aí, pô. Na moral, deixa um comentário, diz aí como é que tá a sua coleção, mostra aí o que é que você achou do vídeo, da minha coleção. Enfim, muito obrigado, até uma próxima. Valeu!